Sejam bem-vindos às segundas jornadas júniores de língua portuguesa no Mindelo. A comunicação a que vamos assistir intitula-se A Contação das Histórias como Estratégia de Aprendizagem na Formação Continuada e é proferida por Gisele Gemini Chiari. Gisele Gemini Chiari é brasileira, natural da cidade de São Paulo e atualmente participa de estágio doutoral no programa de pós-graduação em Letras da Universidade Estadual de Londrina, sob a supervisão do professor Dr. Frederico Garcia Fernandes e do Grupo de Pesquisa Festivais Literários Brasileiros, Redes Afetivas e Sistema Literário. A sua pesquisa está voltada para a análise de como a performance do texto literário pode promover mudanças no circuito dos afetos no contexto escolar. Possui graduação em Letras pela Universidade de São Paulo, mestrado em Literatura Brasileira pela Universidade de São Paulo e doutorado em Literatura Brasileira pela Universidade de São Paulo. Tem experiência na área de letras, com ênfase em literatura brasileira, atuando principalmente nos seguintes temas: história literária, literatura brasileira, romantismo e Gonçalves Dias. Já ministrou aulas de leitura e produção de texto, oficina de texto e fonética e fonologia do português, como professora substituta para o Departamento de Linguística e Língua Portuguesa da Universidade de Brasília. Atuou como coordenadora pedagógica na Secretaria de Educação do Distrito Federal durante 6 anos, período em que organizou e ministrou cursos e oficinas aos professores de educação básica da rede de ensino. Saudações a todas e todos. É um prazer poder participar da segunda jornada júnior da língua portuguesa e agradeço a oportunidade de participar e também compartilhar reflexões sobre a minha pesquisa. O meu nome é Gisele Gemini Chiari e atualmente estou realizando estágio pós-doutoral na Universidade Estadual de Londrina, no programa de pós-graduação em Letras, sob a supervisão do professor Frederico Garcia Fernandes. E a minha pesquisa versa sobre a importância da performance da leitura literária, seja ela a mediação de leitura ou a contação de histórias, para a transformação do circuito dos afetos na escola e também para o desenvolvimento integral do estudante, desenvolvimento cognitivo e também afetivo, no caso. Mas hoje o que eu trouxe para vocês, na verdade, foi a experiência em formação continuada que eu tive e que estimulou, que engendrou a pesquisa que agora desenvolvo. A minha comunicação de hoje intitula-se A Contação de Histórias como Estratégia de Aprendizagem na Formação Continuada. E, como eu falei, vai comentar essa experiência que aconteceu em 2018, quando fui formadora de um programa que era de âmbito nacional, o Pacto Nacional para a Alfabetização em Idade Certa, o PENAIC, que previa essas formações de professores, do 1º ao 5º ano. E como era a dinâmica deste programa? Nós que, formadoras desses professores, do ensino fundamental 1, do 1º ao 5º ano, fazemos parte de uma regional específica. No meu caso, eu fazia parte de uma regional de ensino que abarcava 2 regiões periféricas do Distrito Federal, o Paranoá e Itapuã, que incluíam inclusive escolas do campo. Essas escolas todas, essa regional, são parte da Secretaria de Educação do Distrito Federal, aqui no Brasil. E este programa, então, tinha a seguinte dinâmica. Nós, formadoras, que fomos escolhidas via edital, recebíamos formação e orientação de professoras vinculadas à Universidade de Brasília e então repassávamos essa formação para os professores locais desta regional. E aí cada regional tinha a sua formadora ou formadoras, dependendo do número de inscritos, de professores inscritos. No caso da regional
em que eu atuava, essa regional do Paranoá e Itapuã, éramos 2 formadoras. E é claro também que essa formação que nós recebíamos e também as orientações eram adequadas, né, e complementadas de acordo com as necessidades e exigências dos professores da nossa regional. Mas o que me chamou a atenção, e sobre o que eu vou falar hoje, é a importância que esse programa dava à leitura literária. Então, nas orientações do programa, deste Pacto Nacional para a Alfabetização na Idade Certa, eles sugeriam, orientavam os professores para que existisse cotidianamente um tempo para a leitura literária. E a leitura literária como fruição estética e não como subsídio para o ensino de gramática ou qualquer outro objetivo de cunho funcional ou pragmático. E então, de acordo com esta orientação e sabendo da importância da leitura literária, nós decidimos também propiciar esse tempo de leitura literária para as nossas cursistas, as professoras desta regional, em todos os encontros. E também conversamos muito sobre esse momento. No programa, essa leitura literária diária era chamada de leitura deleite. Mas o que nós tentamos fazer ver, e que é uma dificuldade que eu ainda encontro, é pensar a leitura literária em sua especificidade, pensar a leitura literária enquanto arte, a arte da palavra, e também no caso da literatura infantil, dessa arte da palavra vinculada a uma arte da ilustração e também todo o cuidado com o projeto gráfico, e todas essas linguagens unidas para criar um sentido. Então, como se deve ler esse livro e todas essas linguagens para poder construir o sentido. Então, algumas questões foram sendo discutidas, como a necessidade da escolha prévia desse livro, pensando esse valor estético, tanto da linguagem como da ilustração, previamente, porque o que acontecia muitas vezes era de alguns professores comentarem que sim, faziam a leitura, mas escolhiam um livro ali aleatoriamente, e no momento em que havia um tempo para isso, e não tinha realmente planejado e organizado esse tempo da leitura literária. Outra questão importante era justamente pensar a leitura literária para além desse subsídio para o ensino da gramática ou mesmo para pensar a alfabetização. É claro que a leitura literária vai facilitar e fomentar o desenvolvimento cognitivo das crianças e facilitará esse processo de aquisição do código, mas ela não foi feita para isso. Para que lemos um texto literário? E como lemos um texto literário? Quais as especificidades de um texto literário? Então, a partir das nossas apresentações de textos literários performados, nós tentamos suscitar essas reflexões para que elas mudassem as suas ações pedagógicas em relação à leitura literária na sala de aula. E ao longo do curso, com base nos relatos que elas foram
nos trazendo, nós percebemos que estavam, né, realmente as nossas performances. Na verdade, eu era responsável, né, pela contação de histórias e mediações de leitura, estavam surtindo efeito, porque à época eu também estava cursando uma pós-graduação lato sensu, né, uma especialização em narração artística em contexto urbano, na Casa Tombada, em São Paulo, e também participava de um grupo de contação de histórias que tinha como repertório histórias africanas, afro-brasileiras e indígenas. E nós, que éramos professoras também desta regional, que fazíamos parte deste grupo de contação de histórias, íamos às escolas pertencentes a essa regional e a outras também, a outras escolas do Distrito Federal, para contarmos histórias para os estudantes. Mas no caso aqui do curso, eu contava as histórias para as professoras, com o intuito, principalmente, né, de encantá-las por meio da literariedade das narrativas, para que elas então se sentissem estimuladas a fazerem o mesmo, né, nas suas respectivas escolas, né? E é engraçado que muitas professoras comentaram, né, ao longo do curso, que às vezes estavam cansadas, desmotivadas, né, e pensavam em faltar naquele dia, né, no curso, mas aí lembravam do momento da história e então angariavam ali forças para poder comparecer. Então essa força, né, que a contação de histórias tem, né, e que a leitura literária tem, né, também. Bom, o que eu gostaria então de comentar com vocês é que, na verdade, eu gostaria de ler alguns trechos, né, de reflexões que eu fiz depois, né, dessa experiência com as professoras. Porque além desses relatos de como elas estavam levando, né, a leitura literária por meio da contação de histórias, da mediação de leitura, depois dessa experiência no curso, né, que nós oferecemos, o que me chamou a atenção também foi que ao final do nosso curso, né, nós convidamos as professoras a reproduzirem, reproduzir não é a palavra correta quando se pensa em performance, né, mas performar, né, uma narração artística, uma contação de histórias ou uma mediação de leitura que elas já haviam realizado com a turma delas, né, na escola, para nós, né, para nós formadoras e para os outros cursistas. Mas foi uma surpresa muito grande quando algumas dessas professoras resolveram contar a própria história, a sua história de vida e a sua história profissional. E isso me inquietou muito, né? Assim, eu fiquei pensando como é que, né, essa ação de contar histórias aqui nos nossos encontros pôde provocar essa vontade de elas compartilharem algo tão íntimo e tão importante para elas, que é a própria vida, né, a própria trajetória profissional. Né? E aí, pesquisando sobre essa questão, né, queria trazer aqui o trecho que eu escrevi depois, deixe-me ver se eu consigo, que diz o seguinte, né, é interessante pontuar que alguns estudiosos têm repensado o conceito de formação continuada a partir da narrativa de experiências. Então, assim, como é que está imbricada, né, essa noção de narração e de formação continuada, né? Nova, por exemplo, propõe pensar a formação como reflexão sobre as trajetórias profissionais, as quais, por sua vez, não se dissociam dos percursos de vida. Né? E foi exatamente isso que nós notamos nesse encontro, em que as professoras fizeram essa relação entre o percurso de vida e o percurso profissional.
Dessa forma, ao narrar as suas vivências, docentes têm a oportunidade de organizar e refletir sobre seus itinerários. Então, aqui, como a narrativa tem essa capacidade tanto de afetar, de produzir afetos, né, e também de nos fazer refletir. Essa retrospectiva propicia uma autoanálise sobre si e suas práticas. Para Connelly e Clandinin, os seres humanos são inerentemente contadores de histórias. Dessa forma, ao analisarmos narrativas, percrustamos também a forma como experimentamos o mundo. Nesse sentido, a educação seria a construção e a reconstrução de histórias pessoais, que se inserem em determinado contexto e, portanto, também são narrativas sociais. Então, a partir da narração dessas professoras, pensar, né, o que significa isso num âmbito mais amplo, né, num âmbito social, que aí entra a ideia do circuito dos afetos, que eu já vou comentar com vocês. Acredito que as narrativas de vida, né, que essas professoras trouxeram só puderam ser divididas porque nós construímos um lugar de afeto, de afetos e de afetividade, eu diria. Porque as histórias, né, elas perpassam e nos afetam de diversas formas, né? E assim, né, quando nós compartilhamos esses diversos afetos que as histórias trazem em si, né, nós vamos construindo afetividades. Eu falo isso também com base numa experiência que eu tive em um clube de leitura, né, também formado por professores dessa mesma regional de ensino, e como esse compartilhamento, né, das narrativas foi estreitando os vínculos, né, e foi também, como eu disse no início, né, desenvolvendo, né, a capacidade de metalinguagem, capacidade de análise, né, por meio do debate dessas histórias. E então, era algo que eu queria comentar, né? Mas o que eu gostaria de trazer para vocês é esse conceito, né, do circuito de afetos, que tem me feito pensar bastante, né, nessas ações de narração, né, de contação de histórias, de compartilhamento da leitura literária, enfim, de arte, né, na escola. Como eu disse, né, vou mostrar para vocês, né, esse conceito foi retirado deste livro, né, do Safatli, e chama-se O Circuito dos Afetos, Corpos Políticos, Desamparo e o Fim do Indivíduo. Então, aqui tem um resumo que eu acho que vai ficar bem fácil para vocês entenderem, né? O Circuito dos Afetos gostaria de fornecer a filosofia necessária para uma teoria política da transformação. Então, o que me interessa aqui, que eu já acho que de alguma forma deixei nas entrelinhas, é essa transformação, né, por meio aqui da mediação de leitura, né, da arte, da narrativa, poder transformar o contexto das escolas, né, o contexto escolar. Transformações políticas efetivas não são apenas modificações dos modelos de circulação de bens e de distribuição de riquezas. Então, as transformações políticas não têm a ver apenas com transformações econômicas, é o que ele diz aqui. As transformações políticas também acontecem por modificações na estrutura dos sujeitos, em seus modos de determinação, nos regimes das suas economias psíquicas e nas dinâmicas de seus vínculos sociais. Então, se nós estabelecemos vínculos por meio, né, do compartilhamento de narrativas, do compartilhamento de arte, nós podemos, talvez, pensar em transformações no âmbito escolar.
Pois uma transformação política não muda apenas o circuito dos bens, né, como ele já disse aqui, modifica também o circuito dos afetos, que produzem corpos políticos individuais e coletivos. Por isso, se quisermos ver a força de transformação de acontecimentos que começam novamente a se fazer sentir, é necessário que nos deixemos afetar pelo que pode instaurar novas corporeidades e formas de ser. Então, que nós nos deixemos afetar pela leitura literária, pela narração artística, pela contação de histórias, para que haja modificação nas nossas formas de ser, modificações que nos retirem, né, deste ambiente de produtividade, de informatividade e que não constroem, né, formas coletivas de compreensão da diversidade, né, e das alteridades. O que eu queria também comentar, né, a respeito deste livro do Sarfati, ele diz o seguinte, deixa eu ver se eu encontro aqui. O que ele vai dizer, né, que há uma adesão social construída através das afecções, né, e que hoje nós temos, né, o afeto, né, que é o fator de coesão social, infelizmente é o medo, né, e a sua contraparte, ele vai dizer, né, no livro, a esperança. Então, tanto na esfera política, né, das eleições, por exemplo, eles trabalham muito com esses dois afetos, né? Como você tem medo do que possa acontecer, você vota em determinado político. Como você tem esperança que haja transformação, você vota em outro político. Mas o que ele vai dizer é que tanto o medo como a esperança são afetos que nos paralisam. E por quê? Porque eles estão sempre ligados a um futuro, né? Não a um presente. E ele propõe pensar a sociedade a partir de um circuito de afetos que não tem o medo como fundamento, né? Ele vai, ao longo do livro, também propor, né, o desamparo como um afeto que pode estimular uma transformação. Porque quando eu não espero nada de ninguém, né, e não espero em um futuro, né, quando eu estou desamparada, a transformação tem que vir de mim mesmo, né, e num presente. E penso, né, a minha ligação com este conceito do Sarfati também diz respeito à questão da arte, né, e pensando a arte da literatura, né, a arte de narrar histórias, porque quando um professor se coloca como performador, né, se coloca, né, corpo, né, e intelectualmente a favor de contar essa história para os seus alunos, ele está se colocando em risco, né? E a arte é sempre uma ação de risco, porque eu nunca sei como será a recepção, né, desse objeto de arte. Ele está colocado ali, né, e nós não sabemos como isso vai ser recebido, né? Eu tinha mencionado aqui, talvez, né, há sempre um abismo entre eu e o outro, né? Então, e esse abismo, né, ele pode, talvez, ser pelo menos diminuído, né, por meio dessa contemplação conjunta de um objeto artístico, de uma performance, né? Mas para isso é preciso se arriscar, né? A gente não sabe como é que o espectador, né, vai receber essa narrativa. No caso aqui foi isso que eu fiz com essas professoras, né? No momento em que eu comecei a narrar essas histórias, a contar essas histórias e de forma performática mesmo, né? Eu não sabia como isso ia ser recebido, se isso ia surtir efeito.
mas ao longo do curso nós pudemos perceber que realmente as narrações, né, as contações de histórias afetaram essas professoras, de forma que houve uma mudança nas ações pedagógicas delas em suas salas de aula, né? E eu não sei se comentei, né, falando um pouquinho da performance, que eu acho importante, né, pensando a performance enquanto arte, né, a arte de performar. Ela tem uma característica muito importante que eu acho que a gente tem que refletir também quando pensamos, né, a presença da contação de histórias na sala de aula, né? A performance propõe uma aproximação mais direta com a vida em suas manifestações espontâneas, como no caso dos ritos e das cerimônias religiosas. Nesse sentido, diferencia-se do teatro enquanto representação. O ato performativo é vivido e não representado como no teatro. Então, ele exige, né, do performador uma presença, né, presença pensando também a sua corporeidade, né? Então, no momento em que está acontecendo a contação de histórias, né, existe essa afetação, né? Os corpos são afetados por um corpo que narra, que se coloca, que se arrisca e que dessa forma, né, consegue produzir momentos de experiência, né, porque tudo aquilo, né, que é performado é vivido, né, e não representado. E é por isso que a performance afeta de forma mais efetiva. E acredito que isso aconteça no momento em que uma história é narrada, no momento em que uma contação de histórias é realizada de forma, né, quando o contador de histórias se coloca, né, coloca-se integralmente naquele momento em que ele está narrando, né? Coloca-se em presença, em gesto, em voz, e dessa forma ele consegue afetar o outro. E acredito que nós conseguimos fazer isso durante esse curso, né, de formação continuada, e que os professores realmente se sentiram, né, afetados por essas histórias e puderam repensar, né, o seu percurso, como essas professoras que trouxeram suas histórias de vida e suas trajetórias profissionais, e também pelos relatos de ações pedagógicas, né, que incluíam a leitura literária em suas salas de aula. E era essa a minha contribuição para as segundas jornadas júnior da literatura não, estou com a literatura na cabeça, da língua portuguesa, e espero que traga alguma reflexão para vocês no que concerne, né, a leitura literária, a contação de histórias e a formação continuada. Obrigada pela atenção.